Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da 10ª semana do Tempo Comum, dia 12 de junho. Aí no Brasil celebra-se hoje o Dia dos Namorados. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matará, e quem matar será réu em um tribunal. Pois eu também vos digo, quem se encolarizar contra o seu irmão, também será réu em um tribunal. Quem chamar o seu irmão de patife, também será réu num tribunal. E quem também demonizar o seu irmão, também irá ser lançado no fogo do inferno. Por isso eu vos digo, quando fores oferecer a sua oferta no altar do Senhor, e te recordares que teu irmão tem algo contra ti, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois venha e faça a tua oferenda. Quando estiveres a caminho de um tribunal com o teu adversário, procure negociar com ele, porque pode ser que o teu adversário te apresente ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça te jogue na cadeia. E dali não sairás, até pagar o último centavo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante de um escândalo da palavra de Jesus, onde as pessoas dirão aqui que Jesus é muito exigente. E quem é que pode viver tudo isto? A grande pergunta do homem natural e da mulher natural. Aquele homem que é inteligente, aquele homem que é capaz de criar moralidade, aquele homem que é capaz de criar naves para ir à lua, para ir ao fundo do mar, inventar vacinas, aquele homem que cria literatura, esse mesmo homem e mulher que se colocará agora diante da palavra de Deus e perguntará: quem é que pode viver tudo isto? Isso é uma loucura, isso é um ideal. Mas a palavra de Deus continua a provocar os cristãos de todas as gerações. Hoje, na primeira leitura da segunda carta de São Paulo ainda aos Coríntios, ele está reflexionando aí com as pessoas, refletindo com as pessoas sobre a dificuldade que temos de compreender, às vezes, as nossas ações na fé cristã. Por exemplo, ele está dizendo: nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo e fomos convidados e fomos enviados e fomos santificados para poder pregarmos a Jesus Cristo e não as nossas ideias e as nossas ideologias, porque o sim de Jesus foi sempre sim, não era sim e não, mas era sempre sim. Por isso Jesus nos santificou, Jesus nos resgatou, Jesus nos libertou. Fomos e somos discípulos de Jesus porque está em nós o seu Espírito, de homens e mulheres que nasceram do Espírito. Aqui está o grande segredo de Paulo. Homens e mulheres que nascem do Espírito e não da especulação. Mas homens e mulheres que morrem e nascem na força do Espírito. Daqueles e daquelas que foram renovados pelo Espírito de Deus. E o Evangelho, capítulo 5 de Mateus, é justamente isto. Ali das bem-aventuranças, de homens e mulheres que foram transformados, que nasceram do alto, que receberam o Espírito do Senhor, de homens e mulheres que foram iluminados e que a partir daquele momento são sal da terra, luz do mundo, de homens e mulheres que serão considerados pelos seus comportamentos, porque o Espírito do Senhor é que virá socorrer a fraqueza de cada homem e de cada mulher. O Espírito do Senhor é que vai dar entendimento e que vai abrir as inteligências para que a gente possa compreender. Às vezes, os nossos olhos estão cegos para este mistério. E o problema não é o mistério, o problema são os olhos. O sol continua amarelo,
Mesmo que o cego não consiga vê-lo, mas o sol continua amarelo. Porque o problema é do cego, não é do sol. De tal modo que a palavra de Deus também continua do mesmo modo, ainda que uma pessoa não consiga compreendê-la. Agora, aqui Jesus está falando e Jesus está supondo para aqueles discípulos que tinham nascido do Espírito, que são novas criaturas a partir do Espírito, que receberam o Espírito das bem-aventuranças. A este sim. Então agora Jesus está se direcionando aos seus discípulos, porque Jesus está supondo que eles renasceram na graça de Deus, que eles são homens transformados pelo Espírito. Então Jesus vai começar a proclamar uma coisa que acontece comigo e com você, porque em casa nós aprendemos preconceitos. Em casa nós aprendemos também coisas erradas. Em casa nós não aprendemos só coisas boas, não, mas aprendemos também coisas erradas. Em casa, às vezes, nós aprendemos que a fé cristã nos deve levar só até aqui. Por exemplo, só até participar de procissão, só até ter que batizar os filhos, só até ter que colocar os meninos e as meninas na catequese, mas não precisa participar da missa dominical. Quer dizer, até aqui, só celebrar uma missa de vez em quando de 7º dia, só ir à igreja uma vez ao ano, na sexta-feira da paixão. Quer dizer, uma fé que só vai até aqui. Então Jesus começa: vocês ouviram o que fora dito no passado, mas eu digo a vocês primeiro, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, o pensamento de Jesus é sempre ir além do possível, sempre ir além do necessário. Por isso ele vai dizer: ouviste dos antigos. O que vocês ouviram? Não matarás. E quem matar será réu de um tribunal. Mas eu posso matar uma pessoa de outros modos. Eu mato uma pessoa não só quando eu dou uma facada nela ou com tiros, não. Eu mato uma pessoa também quando eu mato a sua boa índole. Quando eu exploro a pessoa, quando eu excluo a pessoa, quando eu vou denegrindo a boa imagem da pessoa, quando eu persigo a pessoa, quando eu difamo a pessoa, isso também é uma morte. E Jesus disse: ouvistes o que fora dito aos antigos, não matarás, e aquele que matar será réu em um tribunal. Agora eu vos digo. Então Jesus nos convida agora a irmos além da justiça dos fariseus e dos mestres da lei, daquele amor aos inimigos e daquele rezar por aqueles que vos perseguem. Aquele que se encoleriza com seu irmão também será levado diante de um tribunal e julgado por ele, principalmente o tribunal da consciência. Aquele que chamar o seu irmão de patife, ele também será lançado no fogo do inferno. Olha aqui que exagero. Mas é porque eu vou criar uma confusão, eu vou criar uma divisão, e eu vou criar também um ambiente, às vezes, que é mesmo de um inferno, de divisão, de perseguição, de violência. Aquele que chama o seu irmão também de tolo, ele também vai participar de um tribunal, nem que seja do tribunal da consciência, se a pessoa tem consciência e de repente bate na cabeça dela: oxa, onde que eu estava com a cabeça? Magoei aquela pessoa, feri aquela pessoa e agora eu estou arrependido. E Jesus recorda também a liturgia, porque nós celebramos por meio da liturgia, e a liturgia é importante. Mas a liturgia depende também das minhas relações com o outro. Se você vai apresentar a sua oferta no altar do Senhor e se recorda que tem algo contra o seu irmão, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois vá fazer a sua oferta. A religião exige de mim e de você uma vida melhor. Porque se a religião não toca a minha vida e não toca a sua vida, ela não nos servirá para nada. Mas o homem religioso, o homem espiritual, é aquele que vai se reconciliando com Deus e também com os irmãos. Perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a tomarmos consciência dessa exigência de Jesus para nós, seus discípulos, irmos além do necessário, irmos além do útil. Um abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser.